Esse é o Ancapso e nós vamos falar do gabinete do ódio do PT, em que está a pleno vapor, meu amigo. A coisa lá é organizada mesmo, com dinheiro público. Sabe, tudo aquilo que eles acusavam Bolsonaro de fazer e nunca conseguiram provar que ele fazia, né? Pois é, o PT está fazendo exatamente isso. A única coisa que me tranquiliza dessa história é o fato de que isso aqui não funciona, então não faz sentido mesmo fazer esse tipo de coisa, né? O PT continua querendo tratar as redes sociais como se fosse uma organização centralizada. E nunca vai dar certo isso. Mas é impressionante a hipocrisia desse povo. O que eles acusavam Bolsonaro de fazer, não porque Bolsonaro tem um gabinete do ódio para espalhar fake news e não sei o que lá. Olha só, eles têm até reunião para pauta, para decidir quais são os assuntos do dia. Vamos ver esse troço aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap Uaiso, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, esse negócio de organizar o movimento nas redes sociais, de fazer movimentações organizadas nas redes sociais, isso existe sim. A direita também faz isso de vez em quando, né? Mas o que acusavam Bolsonaro de fazer é justamente que ele teria esse gabinete do ódio que seria feito com dinheiro público, com financiamento do governo, e não sei o que lá, e coisa e tal, né? Isso nunca existiu, né? Nunca existiu mesmo, até porque Bolsonaro não precisa disso. Bolsonaro tem engajamento orgânico nas redes, né? É aquilo que eu falo para você, a lógica muda. Na informação centralizada, o pessoal está acostumado a empurrar uma matéria, a empurrar um tema, e aquilo ser discutido por um monte de gente, porque o canal é muito forte, né? Na internet é diferente, na internet o que faz a diferença é o engajamento. Você bota uma ideia, se aquela sua ideia ela reverberar na cabeça das pessoas, as pessoas concordarem com aquilo, acharem, realmente essa ideia faz sentido, isso aqui esse cara falou faz sentido, vou compartilhar esse troço. O poder do compartilhamento, a coisa cresce muito grande, então não importa muito qual é a força inicial do grupo inicial que propaga a ideia, se ela não tiver engajamento, ela não vai longe. Se ela tiver engajamento, ela vai ter, independente de quantas pessoas iniciaram. Você sozinho ter um impacto enorme na internet se a sua ideia for muito boa, se aquela ideia reverberar na cabeça das pessoas. Se as pessoas olharem para aquilo que você falou e falarem, realmente isso aqui está certo, esse cara falou uma coisa certa, vou compartilhar esse vídeo, esse meme, essa notícia, essa coisa, né? Então, o PT continua na idade passada, mas essa coisa toda de tentar organizar as redes sociais começou com a esquerda, começou com o MAV, né? E nunca mudou, na verdade. Quando o Bolsonaro começou a crescer, o PT olhou para aquilo e falou, não, é porque ele deve ter um super MAV, ele deve ter um gabinete do ódio. Eles usam esses termos, né? A esquerda adora criar um termo sob medida para criticar o outro lado, né? Para criticar o opositor, né? Hoje chama todo mundo, qualquer um que é contra a esquerda é nazista, fascista, independente de qualquer posição, é impressionante isso. Eles chamavam o Alckmin de fascista, é só pegar as notícias de 2006, foi 2006 ou foi 2010 que o Alckmin era o candidato contra o PT? Eu não lembro. Mas o Alckmin era fascista também, era nazista do mesmo jeito e coisa e tal. Esse pessoal chega a ser cansativo nisso daí, né? Só que eles estão perdendo poder, exatamente porque a informação descentralizada e distribuída muda o jogo, né? Pegaram eles no contrapé, eles não sabem jogar esse jogo novo. Aí aqui, ó, o PT, ele acusa o Bolsonaro de alguma coisa que o Bolsonaro não fez, porque, de novo, haver alguns grupos de direita que se organizam para subir hashtag, para falar sobre esse determinado assunto, isso existe, né? Mas isso é espontâneo, são grupos de direita, o pessoal tem a mesma ideia, tem o mesmo pensamento, quer as mesmas coisas, então combinam de subir uma hashtag, de fazer alguma campanha, isso é normal. O que acusavam o Bolsonaro é justamente de Bolsonaro fazer isso na estrutura do Estado, era financiado pelo Estado. E eles acreditavam tanto nisso que eles achavam que no momento que tirasse o Bolsonaro do poder, que o bolsonarismo iria sumir, porque não, agora Bolsonaro não tem mais dinheiro público para alimentar o gabinete do ódio, como é que ele vai continuar relevante, né? Olha a ilusão, o grau de ilusão que esse pessoal vive, né? O grau de passado, né? O quanto atrasados eles estão nas ideias, né? Olha aqui o gabinete eles chamam de gabinete da ousadia, né? Porque, lógico, o gabinete do ódio é um gabinete do ódio, mas eles não querem usar o mesmo nome, né? O nome eles botam justamente para criticar ou para melhorar. Essa é a típica coisa da esquerda, né? Lá em 1984, no livro, né, do George Orwell, era a mesma coisa, né? Você tinha o ministério que fazia tortura nas pessoas, era o Ministério do Amor.
Mas o nome é Ministério do Amor é quem tortura, né? Ministério da Verdade é quem editava a história, né? Mudava, criava fake news e coisa e tal. É sempre assim a esquerda, né? Chamava o gabinete, o imaginário gabinete que o Bolsonaro teria para coordenar as redes de gabinete do ódio, nunca existiu, não da forma como eles definiram. Existe, de novo, existem grupos que se juntam e fazem hashtags, é lógico que existem, mas do jeito que eles estão querendo, que eles diziam, que era institucionalizado, que era o governo por trás, não, nunca teve. E agora, olha só o que eles estão fazendo aqui, ó. O tal do gabinete da ousadia, que é um gabinete do ódio, tá? O gabinete do ódio da esquerda, né? Eles têm despachos diários para definir os temas a serem explorados aqui, ó. Ele admite que aciona influenciadores quando tem necessidade, coisa e tal. Então, de vez em quando, a gente chama os influenciadores aí para ajudar e coisa e tal. E o pessoal fazendo divulgação dos temas do dia, né? Então, aqui, ó, os integrantes da Secretaria de Comunicação Social da SECOM, que agora não está mais com o Paulo Pimenta, está com outro rapaz chamado Laércio Portela. Não está claro se ele vai ficar em definitivo no cargo ou se ele é só um interino até o Lula decidir quem vai ser o novo ministro, mas o que ele fala aqui, ó, a estratégia conta com a participação do time das redes sociais do partido, que atuava em 2022 como gabinete da ousadia, a réplica petista do gabinete do ódio. Só que o gabinete do ódio nunca existiu, cara. Essa aqui é a coisa impressionante, né? Eles tentam organizar essa coisa fazendo a coisa errada. O que eu acho mais engraçado é isso. Isso aqui, meu amigo, não vai fazer diferença nenhuma em eleição, em posição das pessoas. Estão gastando um dinheiro enorme, estão fazendo uma confusão danada e não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas é engraçado isso, porque pela hipocrisia deles, né? Por eles criticarem o Bolsonaro exatamente por isso, né? E aí eles falam que aqui embaixo tem a explicação, que eles fazem uma reunião diária para dizer quais são os temas de hoje. Hoje a gente vai falar sobre determinado assunto, né? Tem aqui, ó, em determinado ponto que eles falam aqui, ó, eu acho que está no outro coisa aqui, ó. O tema vai ser aqui, ó. Destaques do dia, tragédia do Rio Grande do Sul, balanço das ações, ou seja, tinha que falar sobre as ações do Lula no Rio Grande do Sul. Divulgação da Copom Selic, novo PAC Seleções, né? Que sei lá o que é isso, mas deve ser algum programa do governo Lula, fazer propaganda do governo Lula, né? Tragédia no Sul com foco na questão das fake news e pesquisa Quaest com aprovação do governo. Isso daqui, pelo visto, é um dia que já passou, né? Aquele período que saiu a pesquisa da Quaest dizendo a aprovação do Lula, aquela medida feita sob medida para o Lula. Continua caindo a aprovação dele, mas caiu menos, né? Isso que eles estão comemorando aqui, né? Então, o que eles estão dizendo é isso, eles têm uma organização mesmo disso daqui, de fazer o que exatamente eles acusavam o Bolsonaro de fazer o gabinete do ódio, né? E mais do que isso daqui é a parte bonitinha que eles falam, né? A parte de, não, vamos divulgar as ações, fazer as coisas positivas. É lógico que não para nisso. Quando tem um jornalista, ou quando tem uma figura importante que criticou o governo, é lógico que eles vão também atrás dessas pessoas, né? Também levantam pautas para criticar essa pessoa. A gente viu o que eles fizeram com o Elon Musk, né? E olha que é o Elon Musk, cara. Como é que você faz para criticar o cara? O cara levou a internet para o interior do Brasil inteiro, né? E aí o pessoal, não porque não pode, porque tá viciando os índios em pornografia e não sei o que lá e coisa e tal. Uma besteira isso daí, ou seja, eles certamente fazem isso. Criticaram aquela moça lá da sucursal de Brasília do Estadão, lembra? Acabou sendo demitida pelo Estadão, meu amigo. De tanta cacetada que esse grupo deu na moça lá do Estadão de Brasília. Ou seja, eles são o gabinete do ódio. É exatamente o que eles acusavam o Bolsonaro de fazer. Só que Bolsonaro não fazia isso, né? Aqui, ó, o Mário Sabino lembra muito bem que quem inventou esse negócio de milícias digitais, de blogs sujos, foi o PT, né? Eles estão fazendo agora só o que eles sempre fizeram. E aí é mais um ponto que eu falo para vocês. É inútil. Eles estão tratando a informação descentralizada como se fosse centralizada. Não é a mesma coisa. O que importa quando você faz divulgação na informação descentralizada é a ideia, é o argumento que você coloca, é a coisa que você está comunicando ali. Isso é que faz diferença. Por quê? Se a ideia que tu está transmitindo, se ela pega na cabeça da pessoa, se a pessoa concorda com aquilo, ela replica. Ela compartilha com outra pessoa, ela fala sobre isso em outro ponto. Então essa ideia ganha ela cresce exponencialmente. Então não importa quantas pessoas originalmente, você pode montar um time com 1 milhão de pessoas fazendo uma notinha elogiando o Lula. Só que elogia o Lula, o pessoal olha para isso aqui é propaganda do Lula, não vou nem fazer nada, chuta fora isso daí e a coisa não vai para frente.
né, o alcance é limitado. Por outro lado, se você bota uma ideia, se você coloca um argumento bacana, a questão da cauda longa da Daniela Lima, né, explicando porque que aquele negócio era uma idiotice que a Daniela Lima falou ali sobre cauda longa, do povo ajuda o povo, né, civil ajuda civil, ser mentira e coisa e tal. Aquilo ali, meu amigo, podia ser uma pessoa só falando. Podia ser uma pessoa só falando aquilo ali, criticando a Daniela. Como todo mundo concorda com aquele negócio começa a crescer exponencialmente, né? E aí você cria uma onda enorme. Essa é a diferença entre a informação centralizada e descentralizada. O PT continua tratando a internet como se fosse centralizado. Não vou botar um grupo de um monte de gente aqui, não sei o que lá, para pautar o discurso na internet, coisa e tal. Aí eles conseguem subir hashtag? Conseguem, porque subir hashtag é fácil, a verdade é essa, tá? Se você tiver um monte de gente, organizar todo mundo começar a subir hashtag, sobe rapidinho. Mas, mais do que isso, eles não conseguem entrar no imaginário das pessoas, eles não conseguem. Outra coisa que esse pessoal tem dificuldade de entender, existe uma distância enorme entre um robô compartilhando uma notícia e uma pessoa que você conhece compartilhando uma notícia. Quando você vê uma conta aleatória falando uma determinada coisa, você até considera aquilo, pode até ler aquela notícia e coisa e tal. Mas considerar aquilo como verdade é mais difícil. Quando você vê uma pessoa que você conhece, que você sabe quem é, que é amigo seu, que é conhecido seu, compartilhando aquela notícia, aí o grau de confiabilidade que aquilo tem é muito diferente. Então eles se iludem com a ideia que, não, tal ideia foi mencionada 10 mil vezes. Isso quer dizer o quê? Se foi mencionada 10 mil vezes por robôs que ninguém conhece, o pessoal vai todo mundo ignorar esse negócio, não vai fazer nenhuma diferença no pensamento das pessoas. Ao passo que, se crescer organicamente com pessoas de fato comentando esse tipo de coisa, você consegue de fato um engajamento grande disso daí. Não precisa nem de 10 mil, 5 mil pessoas de verdade comentando a coisa, é um outro patamar de importância na internet. Os caras continuam errando a mesma coisa, estão gastando dinheiro do governo federal. Aqui, isso aqui é SECOM. Isso aqui não é o Lula botando dinheiro dele para fazer isso aqui. Isso aqui não é como no Bolsonaro tinha o Carlos Bolsonaro, que é vereador aqui do Rio de Janeiro, que ficava cuidando das redes do Bolsonaro, né? Ou assim diziam, não sei se era. Mas supondo que fosse, né? Era só isso. Aqui não, aqui você tem uma estrutura, aqui você tem o pessoal aqui, ó, engajado tem a imagem do pessoal aqui, ó, todo mundo fazendo a reunião de pauta para dizer o que vão falar, qual é o assunto do dia e coisa e tal. Isso custa dinheiro, meu amigo. Esse pessoal não está aqui de graça, né? As pessoas não estão aqui porque gostam da opinião, não, elas estão aqui para lutar pelo Lula, né? Isso está sendo pago de alguma forma. Olha o custo que isso tem aqui na SECOM. É dinheiro público trabalhando de forma inútil para tentar uma coisa que não vão conseguir, né? O engraçado é isso. Aqui, ó. Agora, os servidores da SECOM estão orientando o PT a explorar o tema família nas eleições. Não, olha só, família. Tem que falar de... Até o PT está tentando se fingir de conservador, está percebendo que o problema que ele tem é justamente que ele está fora do patamar da população média brasileira. O brasileiro médio é profundamente conservador e religioso. Agora não, temos que falar de família e coisa e tal. De novo, vão se ferrar, porque sabe o que acontece na rede social também? O pessoal fareja mentira, meu amigo. O pessoal fareja mentira. É o que eu falo pra vocês, não adianta esse negócio de você fingir que, não, eu vou fingir que eu me importo com isso, vou fingir que não sei o que lá. O pessoal percebe isso a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você tem na internet, você precisa dessas dicas pequenas de contradições que a pessoa fala e coisa e tal, para checar se a pessoa é confiável ou não, né? Aí vai o PT tentar fingir que agora é pró-família, não sei o que lá. Amigo, não vai dar muito errado isso daí. Mas eles estão tentando, né? Eles percebem que o caminho é esse, que eles têm que ir nesse sentido, né? O que me dá medo não é essa parte. Essa parte é totalmente inócua, não vai causar problema nenhum. O que me dá medo é isso daqui, ó. A AGU está querendo que o TSE possa atuar contra fake news a pedido do governo. Então repara o que eles estão querendo aqui. O Alexandre de Moraes criou o CIED, o Ministério da Verdade do TSE. Mas em tese o CIED só funciona em período eleitoral. O governo Lula não quer isso não. O governo Lula quer agora o CIED funcionando o tempo todo como anti-fake news. Eles estão pedindo isso. Se o TSE vai aceitar ou não, eu espero que não aceite. Eu espero sinceramente que não aceite. Mas se aceitar, o que vai acontecer? Mais repressão. Aquela história toda de, não pode dizer que civil ajuda civil no Rio Grande do Sul, cadeia para todo mundo pelo CIED lá, né? Olha que coisa isso daqui.
Acho um absurdo, espero que não aconteça, mas isso daqui tem risco de dano. Não vai resolver nada, tá? Também não vai mudar a cabeça das pessoas, é o que eu falo para vocês, esse pessoal acha que está lutando contra uma coisa, mas na verdade está lutando contra outra muito maior do que eles imaginam. Então não vão conseguir mudar nada o pensamento das pessoas, mas vão conseguir prejudicar um monte de gente, vão conseguir prender gente inocente, multar gente inocente, acabar com direitos políticos de pessoas inocentes. Um absurdo isso. Isso daqui eu tenho medo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.